Imagina aí um homem inocente ser acusado de estupro. Depois ele vai para a penitenciária. E quando chega lá, ele é estuprado por mais de 60 homens. E é só uma das muitas histórias que acontecem pelo Brasil. Seja bem-vinda, eu sou Gigi Barreto e vamos mergulhar nesse caso esdrúxulo, um erro do judiciário bizarro. No dia 8 de setembro de 2003, um casal procurou o 26º Distrito Policial de Manaus, localizado no bairro Nova Floresta. Esse bairro aqui, ele é uma periferia de Manaus, com índice de violência muito alto. E aí esse casal, cujos nomes não foram revelados, eles denunciaram o estupro da filha de 9 anos de idade. Como o crime aconteceu, é difícil de engolir. Os criminosos, eles foram muito audaciosos. A menina, ela estava dormindo com os irmãos no quarto, quando 2 homens entraram na casa e foram para o quarto onde eles estavam, pegaram a menina e levaram para o quintal da casa. No quintal, um deles colocou uma faca no pescoço dela e a obrigou a tirar as roupas. Aí ela conta que um deles ainda disse assim, abre as pernas. E ela conta também que o outro homem ainda tentou impedir que o colega estuprasse, a menina, mas não conseguiu. Essa garota, ela lembra dos rostos dos criminosos? No depoimento para a polícia, ela disse que o quintal estava muito escuro, mas mesmo assim se lembrava do rosto do homem que aí. E ela descreveu esse homem. Ele era moreno claro, com os cabelos enrolados, tinha os dentes para frente, preeminentes, e não tinha os caninos. E mais importante ainda também, ela disse que já tinha visto o estupro antes do crime, que ele foi lá na casa dela procurar pelo pai para pedir emprego. Só que o pai não estava lá e ele acabou conversando com a empregada. No depoimento lá para a polícia sobre o estupro, ela conta que depois que ele terminou lá, o cara, eles foram embora. E aí ela foi pro quarto dos pais. Ela estava sangrando muito. E aí contou para os pais o que aconteceu e eles foram para a delegacia. A menina foi encaminhada para o IML, é padrão isso. E aí no laudo pericial foi determinado que houve rompimento do ímen com sangramento vaginal. Óbvio, gente. Além de vestígios de cópula anal recente. Esse é um tipo de ocorrência que é dureza de engolir. A investigação ali começou, se passaram 2 meses e nada da polícia encontrar o criminoso. E a população, os jornais ali em cima. A polícia, o raio de ação, de investigação, estava sendo ali as redondezas mesmo. Porque a possibilidade dos criminosos serem daquele bairro eram muito altas. Por conta disso, no dia 5 de novembro, a polícia decidiu pegar a garota e rodar o bairro com a viatura, para ver se ela reconhecia alguém. Foi quando a garota avistou Eberson Lima bebendo num bar e o reconheceu como o homem que a estuprou. Eberson, ele era ajudante de pedreiro e foi preso no mesmo dia, sem nenhum mandado de prisão. O mandado só foi expedido no dia seguinte, no dia 6. Eberson Lima, ele tinha 21 anos, não é moreno claro, ele é mais escuro, tem os cabelos lisos, a arcada dentária dele não é proeminente e ele tem os 2 caninos. Mesmo assim, ele foi preso. Na delegacia, colocaram o Eberson com outros homens para a menina confirmar o reconhecimento. Aí lá na sala de reconhecimento, ela apontou para o Eberson. Para a polícia, o caso estava encerrado, não precisa de prova nenhuma. E Eberson ali alegando a inocência dele. Eberson já tinha passagem na polícia, mas por furto e briga de gangues, nunca por estupro. Claro que não ter sido preso anteriormente por estupro não significa que não possa ter sido ele, mas as características dele eram muito diferentes do que a menina tinha descrito. Então por que não se vai atrás de outras provas? Não. Mas e Eberson, tinha algum álibi? Tinha. Ele disse que estava com a família em casa, com a sua mulher e os 2 filhos na noite do crime. Mas isso é um álibi forte? Não, porque foi apenas a família que o viu. Então é facilmente passível de mentiras. Mas isso não significa que a polícia não deveria ter ido atrás de provas contra Eberson. Afinal, o caso precisava ser encerrado. E ali estava um bode expiatório perfeito. E esse foi um erro policial
gravíssimo. Eberson alegou na época que havia uma rixa entre ele e o pai da menina e que por conta disso ele estava sendo acusado, por conta dessa desavença. Já preso, Eberson ficou tão desesperado que tentou se matar na cela da delegacia. Ele só não conseguiu porque um conhecido que estava na cela ao lado avisou a polícia sobre a tentativa de suicídio. Gente, ele queria se matar porque ele sabia o que ia acontecer quando ele baixasse para a penitenciária do Puraquequara. Quem é que não sabe o que vai acontecer? Todo mundo sabe o que acontece com os suspeitos de estupro quando eles caem na penitenciária. O estupro é a regra, é a lei da cadeia. A família sabia que isso ia acontecer. Não demorou muito e Eberson baixou para a unidade prisional do Puraquequara como preso preventivo. A mãe Maria do Perpétuo Socorro Gomes e o padrasto Divaldo Castro juntaram todo o dinheiro que tinham e que não tinham para pagar advogados, para tirarem o Eberson da cadeia, mas não conseguiram. Na prisão, Eberson recebeu a sentença do Tribunal da Cadeia. 60 homens, por horas a fio. Ele conta assim: na hora a gente não tem ação, não pode ter resistência de força nenhuma. Se a gente tiver uma resistência, a violência vem em triplo. Não existe grau de perversidade dentro da cadeia. Dói, viu? Isso que ele descreveu. Ele denunciou? Claro que não, ele não denunciou a violência que fizeram com ele. Inclusive, ele disse em várias reportagens que não podia denunciar, senão matavam ele. Lá dentro, a lei dos detentos é que manda. Aí, meses depois desse estupro, ele começou a passar muito mal e pediu para a psicóloga levá-lo ao Hospital Tropical, que é referência em doenças tropicais e HIV aqui em Manaus. A psicóloga ainda questionou se ele tinha chance de estar com a doença. Gente, claro que ele tinha muitas chances. Olha o que ele viveu lá, e foi exatamente isso que ele disse para ela. Então ele foi levado ao hospital, fez o exame e um mês depois veio o resultado. HIV positivo. Com HIV, sem advogados, tudo parecia estar perdido para Eberson. Mas a família dele não ia desistir. O padrasto dele, seu Divaldo, que o criou desde os 4 anos, tinha certeza que não tinha sido Eberson. Sem dinheiro para nada, o padrasto ia a pé até o fórum e a Defensoria Pública. Em janeiro de 2005, seu Divaldo conheceu a defensora pública Ilmair Faria. Ilmair leu o processo e teve a certeza de que não foi Eberson o autor do crime e de que ele foi uma vítima de uma investigação mal feita e de um sistema judiciário lento. Eberson estava preso já tinha mais de 1 ano e agora que o processo estava na fase de instrução, fase onde o autor e testemunhas prestam depoimentos à justiça. Como que a defensora pôde ter tanta certeza que Eberson era inocente? Pelas características físicas do criminoso que a vítima tinha descrito. Como que a polícia não levou isso em consideração? Era a pergunta que o Ilmair fazia. Nós todos fazemos. Acusar um inocente completamente diferente do que foi descrito pela vítima. Mas Ilmair sabia que precisaria de um laudo para legitimar seu argumento. Em maio de 2005, ela solicitou o laudo do IML. As perguntas que ela fez foram bem objetivas. A primeira, o acusado tem arcada dentária saliente? Segunda, faltam dentes caninos no acusado? Terceiro, o acusado é pessoa morena clara? E quarta, o acusado tem os cabelos enrolados? O laudo demorou 11 meses para ser realizado. Só foi entregue em abril de 2006. A resposta que o médico legista deu foi não para as 4 perguntas. Além do laudo, a defensora apontou todas as contradições nos depoimentos da vítima e da empregada da casa da menina. A vítima tinha dito na delegacia que já tinha visto o criminoso. Ele tinha ido à casa dela pedir emprego para o pai dela, que não estava em casa no momento e que, por isso, acabou conversando com a empregada. No depoimento no tribunal, a vítima negou que conhecia o autor do crime. A empregada, quando interrogada, afirmou que o homem que foi pedir emprego era totalmente diferente do Eberson. Diante de tudo isso, o Ministério Público teve que recuar e reconhecer que as provas contra Eberson eram frágeis e que os depoimentos eram contraditórios. No dia 17 de maio, Eberson foi absolvido
depois de mais de 3 anos preso. Eberson já estava tão acostumado à vida na prisão que no dia que foi solto, quis voltar para a cela. A defensora Imaí que não deixou. A doutora Imaí, ela estava do lado dele e o empurrou, dizendo algo que é muito típico nosso aqui. Deixa de leseira. Esse leseira é muito aqui manauara, tá? Então ela disse, deixa de leseira, Eberson, vamos embora. Sim, Eberson foi solto. E aí, o que ele faria depois? Se fosse você nessa situação de estar preso injustamente, o que você faria? Entraria com um processo contra o Estado. Sim, mas não foi o que Eberson fez. Passaram-se mais de 5 anos e Eberson perdeu o prazo legal de processar o Estado. Não sabemos se ele não foi instruído ou se ele não queria mesmo. Em 2011, Eberson ganhou fama na cidade de Manaus, porque um jornal fez uma série de reportagens sobre erros do judiciário. A partir disso, Eberson começou a acordar para o direito que ele tinha, mas que havia perdido porque passou o prazo. Quando foi em 2013, a defesa dele entrou com um pedido de indenização do Estado para os filhos de Eberson. Afinal, o Estado foi o responsável pelo que aconteceu com o pai dele e pelo tempo que foram privados de conviver com o pai por conta da prisão sem provas. O valor da indenização era de 170 mil. Em 2015, um juiz da primeira instância rejeitou o pedido. Isso porque o MP contestou a versão de que Eberson tinha sido violentado na cadeia. Já que não há registros de nada, ele ia mesmo denunciar, né? Cada uma. A causa, então, foi para a segunda instância e ele ganhou por unanimidade, mas o valor caiu de 175 mil para 135 mil. O governo entrou com recurso no STJ, alegando que não houve nada ilegal e que essa situação abriria precedentes para que outros presos na mesma situação se sentissem no direito de exigir indenizações. É só fazer o trabalho bem feito. Aí, além disso, o governo do estado afirmou que esse valor configuraria enriquecimento ilícito, 134 mil. Deixa a pessoa rica. Óbvio que não. A situação de Eberson só piorou. Em 2017, ele teve um derrame que afetou o cérebro dele e paralisou todo o lado esquerdo do corpo. Desde então, ele precisa utilizar uma bengala para se locomover. Só em 2018, o STJ decidiu em favor dos filhos de Eberson. Mas ainda não se tem notícia de que o governo pagou, tá? Ainda tem essa. E o Eberson, como é que ele está? Olha, desde que ele foi solto, ele vive em depressão. Ou vivia, né? Não temos mais notícias. Ele não conseguia emprego tanto por questão do preconceito, quanto pelas condições físicas dele. Ele passou a receber uma pensão no valor de um salário mínimo. Parte desse dinheiro vai para o tratamento do HIV e outra parte para o vício dele em cocaína. Ele adquiriu esse vício lá na prisão. Até onde eu sei, ele estava estudando o ensino médio no EJA, né? Também não sabemos se ele concluiu. Ele tinha o sonho de terminar o ensino médio e cursar o direito. Eu realmente espero que ele tenha concluído os estudos dele, esteja aí batalhando para fazer o curso que ele tinha esperança em fazer. Porque todo mundo merece uma segunda chance e uma vida boa. E no mais, quem souber aí, tiver informações, pode mandar aqui para mim, tá? Que vou ler com o maior prazer. E me despeço aqui, deixo com você a playlist Olhar Pericial. Até o próximo vídeo.